Oi, oi para todos. Meu nome é Ked e essa aqui é mais ou menos a segunda aula, videoaula do nosso Photoshop. E agora a gente vai aprender a como criar, além de criar uma imagem que a gente já aprendeu na videoaula anterior, a gente vai começar a aprender mais ou menos como mexer, como fazer uma montagem. Então aqui a gente vai em New. Vou colocar de novo 500 por 500 pixels e abrir uma imagem no fundo white, que no caso seria branco. E aqui a gente tem a opção de ou abrir, que é em Open, uma imagem qualquer que eu tenho aqui, e você vai abrir. Como que a gente coloca essa imagem ali? Sim, a gente vai aprender a redimensionar a imagem. O que é redimensionar? Diminuir ou aumentar, mudar de tamanho. Então, por exemplo, aqui eu tenho a imagem. Se eu quisesse, sem abrir lá o Open, por exemplo, não sei onde está, não sei localizar a imagem, tudo e tal. É só eu pegar aqui, a mesma imagem eu botei aqui na minha área de trabalho, no meu desktop, e vou arrastar aqui para o Adobe Photoshop, que ele vai abrir automaticamente a minha imagem que eu pedi. A gente tem a opção de, para transferir essa imagem, vou aqui, Select All, ou Ctrl A, que é selecionar tudo, meu atalho, e depois Copy, que é Ctrl C, e depois eu vou aqui na minha imagem, aquela que eu abri de 500 por 500 pixels, e vou dar Ctrl V, ou em Edit, colar. E aqui eu tenho a imagem que eu colei. Aqui, por exemplo, aqui, o que eu posso fazer? Eu posso redimensionar ela. Como que eu faço isso? Só dar Ctrl T. Seu atalho no teclado. Ctrl T e ele vai abrir aqui. Então, você pode diminuir a imagem. Por exemplo, se você quiser um efeito legal, vamos supor, do jeito que estava antes. Aqui eu posso diminuir ou botar ela pequena. Vou botar ela pequena. Pronto. Mas se eu quisesse um efeito do jeito que estava, aqui eu tenho aplicar, cancelar ou não aplicar. Vamos não aplicar para ver como que estava antes, para eu mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho um efeito diferente. Por exemplo, vocês já aprenderam uma coisa como editar, que é uma coisa que eu mesmo utilizo nas minhas imagens. Eu coloquei a imagem de fundo e não redimensionei ela para ela ficar como se fosse realmente o fundo, o meu background da imagem, sem ter que usar nada no fundo. Então, aí a gente já tem uma coisa. Agora, como mais ou menos colocar borda nessa imagem? Eu coloquei a imagem por 500 e 500 pixels, né? Então, eu vou ensinar um jeito fácil de colocar nessa imagem toda aí um fundo, se você quisesse só essa imagem. Então, por exemplo, aqui eu botei 500 por 500. Se eu tivesse pensado nisso antes de criar a imagem, eu poderia ter feito ela de 495 por 495 pixels. Mas como eu não fiz isso, então eu vou aqui calma, deixei de novo para não me perder. Imagens, image size, ou tamanho da imagem. E aqui eu vou deixar marcada a opção Constraint Proportions. Então, eu vou aqui, calma, deixa eu botar aqui para aparecer. E vou pôr 495 por 495. Aí ele vai fazer de um jeito que não vai perder a resolução. Então, vamos lá. Aí eu criei a imagem e vou Select All, Edit, Copy Measure, ou até Copy, mas melhor Copy Measure, para ela pegar toda a imagem. E vamos criar uma imagem nova. Então, aqui, quando a gente for criar essa imagem nova, a gente cria por 500 por 500 pixels. No caso, é a melhor resolução para o flagão. Se a gente quiser colocar transparente, para quem tem fundo de cor diferente e não sabe fundo da cor para pintar e tal, a gente vai em transparente. A gente vai para, por exemplo, assim, aqui como vocês estão vendo, aqui a visualização da minha imagem é 66,7%. Então, ele não está aparecendo o tamanho todo da imagem, como estão vendo aqui. Então, eu vou no atalho, que é Ctrl+, e ele vai ficar aqui 100%. Se eu quiser diminuir isso, eu coloco Ctrl-, e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a imagem e com o fundo, um fundo transparente. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui nas opções de mesclagem, que é uma coisa que a gente vai aprender muito mais a fundo, e Stroke, ou traçado, se for o Photoshop em português. E aqui eu vou escolher a cor, por exemplo, e essa cor que vai ser a minha borda. E dou OK, é só aqui selecionar a cor que quiser e dou OK. E aqui são os pixels, quer dizer, o tamanho da minha borda. Por exemplo, eu não posso colocar um tamanho muito grande porque a minha imagem é pequena, se vocês estão vendo aqui, ó.
a minha bordinha. Então aqui eu vou colocar 1 para ficar uma borda pequenininha, fofinha, então coloquei 1. Então aqui a gente já tem uma imagem que ficou bonita, ficou uma montagem bonita, que se você quiser, você com certeza pode utilizar aí para fazer. Então vamos colocar e escrever uma coisa aqui para ficar legal, né? Pra gente continuar, pelo menos dar mais uma coisa para aprender aqui na nossa aula. Vou colocar aqui, aumenta o tamanho da fonte. Aqui seleciona qual tipo de fonte. Então vamos escolher a cor da fonte. Vou escrever aqui Little Cat. Little Cat. E aqui os tamanhos que tem aqui tem no máximo até 182 pts. Mas na verdade você pode aumentar. Você pode colocar 102 ou 122, não tem problema. E aqui eu escrevi Little Cat em branco. Então aqui eu tenho a opção, vou de novo nas opções de mesclagem, no traçado, que a gente está aprendendo. Vou botar 1 de novo. E aqui, só que vamos aqui diminuir e aprender um efeito que fica legal no Photoshop ou qualquer coisa. A imagem já está bonita assim, mas o que a gente vai fazer aqui? Deixar essa letrinha aqui transparente. Como a gente faz isso? Deixando a camada transparente. Então, vamos mexer aqui na transparência.